Alegria! Vamos falar de ótica, física. Perfeito, amigos. Ótica é um assunto muito importante, que cai em muitos concursos. No ensino médio também, aqueles guerreiros precisando de uma ajuda. Mas para o nosso concurso, para o concurso que eu preparo para a Marinha, Exército, Aeronáutica e os vestibulares de Medicina, ótica é muito interessante. Ótica, olho, ocular, é tudo que tem a ver com a visão, raios luminosos. Então, a ótica e eletricidade são a mesma coisa, devido à dualidade da partícula. Ora a matéria é energia, ora ela é concreto, ora ela é uma onda. Então, desde lá começou essas mudanças, mas tudo que vale para a eletricidade vale também para a ótica. Reflexibilidade, transferência de energia, transferência de calor, né? Perfeito. Espelhos. Matéria de hoje, espelhos. Um espelho plano, a distância do objeto à imagem é interessante, vai ser sempre a mesma ali, ó, 2x, porque a distância do objeto ao espelho é a mesma que da imagem ao espelho. Conforme me aproximo do espelho, a imagem também se aproxima do espelho. Se afastou, a imagem se afasta do espelho. É um princípio interessante. O raio de incidência também. Então, se o ângulo incide em relação a normal, que é um ângulo 90 graus, né? Se ele incide com um ângulo, na hora de refletir, ele vai refletir com o mesmo ângulo. E atrás do espelho não tem nada. Então, quando eu faço raios atrás do espelho para imagens, eu chamo de imagem virtual. Quando é raio, imagem formada por raios, a imagem é chamada de real. Mas se a imagem for formada por linha pontilhada, ela é virtual, porque é uma imagem formada atrás do espelho. Temos os tipos de espelho também, que é o espelho côncavo, que tem a concavidade voltada para cima. E o convexo, que vai ser as costas da mão, com concavidade voltada para o outro lado, as costas da mão. Para esses espelhos, eles são como se fosse uma circunferência e por dentro uma circunferência espelhada. Ou espelhada por dentro, espelhada por fora. Mas eu dou um corte e muita coisa vai funcionar, assim como na circunferência. Ok? E ela vai ter as mesmas propriedades quando ela é uma esfera. O raio, a reflexibilidade, não é isso? Dependendo de como incidir o raio luminoso, vai ser refletido da mesma forma. Ok? Perfeito. Incidência de raios. Raio quando incide e vem paralelo ao espelho, ele reflete e vai passar pelo foco. Se o espelho pegar mais um pouquinho aqui, se o raio vir passando pelo foco, ele bate no espelho e segue paralelo. Observa aqui que brincando, juntou raios, né? Aqui eu formo uma imagem. Ok? Na junção dos raios eu formo uma imagem. Raio que incide pelo centro de curvatura, reflete passando pelo centro de curvatura também. Então, se ele entrar aqui com alfa graus, ele vai ser refletido com alfa graus. Ok? Aqui é um caso de um espelho que eu não determinei que tipo de espelho é, mas supondo ser um espelho côncavo. Porque ou lente, vai depender muito exatamente do tipo de espelho que nós temos. E as relações são exatamente assim, ó. I sobre O é igual a menos P' sobre P. I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto. P' é a distância da imagem ao espelho e P a distância do objeto ao espelho. Essa parte ajuda muito quando for trabalhar o referencial de Gauss também, que eu vou utilizar esse tipo de ideia, esse tipo de raciocínio. Ok? Então, para os espelhos vai ajudar muito o formulário. Perfeito. Espelho convexo. Convexo, a imagem, não importa a posição que ele está antes do espelho. Sempre vai ser virtual, direito e menor. Guarda isso. Outra coisa,
O foco. Foco é metade do raio. Na verdade, imagem assim com elegância, o mais daquele vai ser o espelho côncavo, que de acordo com a sua aproximação em relação ao espelho, eu vou ter uma formação de imagem. O interessante aqui é quando está no foco. No foco, às vezes tem lá assim, pô, a imagem está meio fora de foco. Mas o que acontece? Está fora de foco? Não, pelo contrário, está no foco. No foco, quando já estiver no foco, não haverá formação de imagem, vai ficar uma coisa embaçada. A imagem é formada no infinito, quer dizer. Então as posições ajudam bastante. O foco é metade do raio. Raio do... Finge que isso aqui é uma circunferência, ó. Então, do seu centro até a extremidade é o raio. Então, o foco está exatamente na metade do centro de curvatura. Ok? Exatamente. Até eu coloquei ali, ó, o raio. Não é isso? Ó. Está na metade. Muito bem. As posições. Antes do centro de curvatura, no centro, entre o centro e o foco, entre o foco e o vértice. Ok? Quando eu olho o espelho plano aqui, por exemplo, eu tenho exemplo ali, ó. Quando o objeto está antes do centro de curvatura, aí estaria aqui, ó. Aí tem aqueles raios, né? Raio incide paralelo, segue passando pelo foco. Quando vem do foco, segue paralelo, vai formar uma imagem. Essa imagem vai ser real, porque ela vai ser formada aqui, nessa parte aqui, nessa região onde está o objeto. Então, a imagem do objeto, quando é formado antes do centro de curvatura, é real, invertida e menor que o objeto. Então, ela vai ser real nesse plano, invertida vai ser de cabeça para baixo, tá? E vai ser menor que o objeto. Então ela vai ser assim. Se o objeto é assim, ela vai ser assim. Quando está no centro, a mesma coisa, reflexão. Raio paralelo reflete passando pelo foco. No centro, dá para passar pelo foco? Dá também. Passa pelo foco e ela vai parar exatamente aqui embaixo do centro. Tanto é que a imagem vai ser real, invertida, também de cabeça para baixo, igual. Ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Entre o centro e o foco, a brincadeira é a seguinte, conforme ela vai se aproximando ao espelho, vai aumentando, né? Entre o centro e o foco, a imagem também vai ser real, invertida, maior que o objeto, porque já está se aproximando do espelho. No foco não. No foco não há formação de imagem. Então vai ficar ali meio estranho, vai ficar embaçado, vai ficar difuso, tá? Entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice é a única imagem que vai ser virtual para o espelho côncavo. Vai ser quando a imagem vai ser formada aqui e vai ser formada por prolongamentos. Vou seguir a mesma técnica. Paralelo, reflete passando pelo foco. Só que eu vou seguir os prolongamentos. Ó, ela vai seguir paralela, pá, mas ela não atravessa, mas passa pelo foco. O foco está aqui. Então eu vou só prolongar. Incide pelo centro. Vai seguir voltar pelo centro com o mesmo ângulo. Então, prolongamento. Então, quando a imagem está entre o foco e o vértice, ela vai ser virtual, maior e direita. Também é a única imagem que não é invertida. Ela vai ser direita, então vai ser de cabeça para cima. Elegante? Outra fórmula importante é para achar o foco. O foco é uma imagem, é uma distância que é importante para o espelho, porque vai ser uma parte tanto posicional quanto o acerto da lente. Quando eu for trabalhar ali, que tem uma fórmula de fabricante de lentes, quando se trabalha com lentes. Só para reforçar as fórmulas aí, essas são as fórmulas importantes. Foco é igual a P' sobre P mais P', produto pela soma. P, a distância do objeto ao espelho, P', a distância da imagem ao espelho. I, recapitulando, é o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. P', a distância da imagem ao espelho e P, a distância do objeto ao espelho. Quando o foco é positivo, o espelho é côncavo. Quando o foco é negativo, o espelho é convexo. Somente por matemática eu consigo descobrir que tipo de espelho é. Ele pode não me falar, então ele pode falar assim, um espelho esférico. Temos dois, côncavo ou convexo. Tá, espelho esférico. Aí eu tenho lá, me dá o P', pá, deu um foco positivo.
côncavo. Dê um foco negativo, convexo. Perfeito, amigos? Espero ter ajudado vocês. Essas informações são importantes. Colocar no referencial de Gauss também ajuda bastante. O referencial de Gauss é trabalhar com o eixo XY. Aí eu tenho que ver o sinal ali. Está do lado do X para lá, para a direita, positivo. Lado da esquerda, negativo. Acima do eixo Y, abaixo do eixo Y. Mas, basicamente, não se preocupem com o sinal. Usem a fórmula. Se der negativo, tu já sabe que tipo de espelho é. Vai ser o quê? Convexo. Se der positivo, vai dar côncavo. Alegria? Forte abraço a todos. E atenção à próxima aula, hein? Caveira!